Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor. Para nós é muito bom estar compartilhando com os irmãos uma vez mais. A gente tem muito agradecimento com o Senhor por a bondade dele conceder-nos estes tempos, meus irmãos. Como o Marcelo falou, vou a procurar pregar em portunhol. Vocês têm misericórdia de nós e nós confiamos que o Espírito Santo vai falar para nós além da debilidade do pregador. Amém? Eu gostaria de invitar os irmãos a abrir o livro de Segunda de Reis. Segunda de Reis. Vamos ler no capítulo 5, o verso 1 e o verso 8 em adelante, em diante. Diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. No verso 8, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Havana e Farfar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Pai, nós te damos graças por tua palavra, e nós rogamos que o Senhor use a palavra para falar a nossos corações. O Senhor conhece a igreja, o Senhor conhece as nossas necessidades.
rogamos ao Senhor que o Senhor fale com todo o poder, Senhor. Que o Senhor fale com toda a verdade. Que o Senhor fale, Senhor. E a palavra do Senhor possa transformar-nos, possa mudar nossa vida, possa libertar-nos de aquilo que precisamos ser livres, Senhor. Nós encomendamos Tua palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esta noite eu quero falar um aspecto muito importante da vida cristã. Eu estava orando ao Senhor e, em verdade, eu ia falar outro tema. Mas na oração e o estudo da palavra, o Senhor mudou a carga que eu tinha. E hoje vou estar falando um pouco acerca da liberdade do pecado. Nós vamos usar uma passagem no Novo Testamento, mas vamos a ter presente a figura que nós estamos vendo na lepra de Naamã. Então, nós vamos a ver que Deus deixou nas Escrituras muitos exemplos para nós da vida cristã, muitos princípios gloriosos que nós podemos aplicar à nossa vida, especialmente em relação com o pecado. Então, o passagem que nós lemos, ele começa falando de um homem, Naamã. No verso 1, o passagem diz que ele era o comandante do exército de Síria. Era um homem grande diante dos homens. Ele tem dado vitória ao exército da Síria. E por causa disso, o rei gostava muito dele. Era um homem importante, é um homem com sucesso. Mas o passagem nos fala que além que aquele ficou leproso. Agora nós não sabemos se a lepra de Naamã tinha muito tempo. Tem algumas versões que falam como se ele hubiera pegado a enfermidade. Mas não é muito claro a passagem se a enfermidade tinha muito tempo ou se ele ficou com a enfermidade em um momento mais específico. Agora, a lepra naqueles dias, como nossos dias, era uma enfermidade muito vergonhosa, muito difícil, muito dolorosa. E na lepra do Naamã, uma criada esposa fala para ele que ele podia ir para Israel. E que em Israel, um profeta de Deus podia curar a ele. Ele procura ir para Israel e acontece os passagens que nós leímos. Agora, irmãos, nós vamos a falar de um aspecto do pecado que eu sei que os irmãos conhecem. Não vamos a falar acerca do perdão dos pecados. Não vamos a falar acerca da justificação, senão vamos a falar acerca da liberdade do pecado, libertação do pecado. Nós vamos a falar acerca da vitória do pecado. E nós vamos a pegar a figura de Naamã para entender algumas passagens que o Senhor fala para nós. Agora, vamos a ir ao passagem do Novo Testamento que vai ser nossa base. Somente eu quero usar a figura de Naamã como uma figura, mas você vai ver o interessante da figura, especialmente entendendo aquilo que o Senhor falou. João capítulo 8, no verso 31, o Senhor está falando com os judíos que creram em Ele. Ele vai dizer para eles umas palavras muito cortas,
mas são palavras muito importantes em aquilo que nós vamos a falar esta noite. Diz, 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judíos que haviam creído nele: se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, aqui o Senhor vai falar com aqueles discípulos, ou aqueles judíos que creiam nele. Eles vêm para Jesus, Jesus está ensinando, Jesus está fazendo muitos milagres, muitas curas, está expulsando os demônios, e a gente procura o Senhor, entre eles, uns judíos. Agora, ele vai falar que ele vem a trazer libertação do pecado. Agora, irmãos, nós vamos a ver que a lepra na Bíblia é uma figura do pecado. Sempre, desde o livro Levítico, Isaías, sempre a lepra foi usada por Deus para falar de uma maneira muito clara para nós acerca do pecado. Naamã representa o homem doente, o homem escravo do pecado, o homem que, ainda que tem sucesso no mundo, em verdade, diante de Deus, é um leproso. E ele precisa cura, ele precisa ser limpo, ele precisa a libertação de Deus. E nós vamos a falar, irmãos, que quando nós nos encontramos com Cristo, o Evangelho, ele traz perdão dos pecados. A pessoa passa da condenação ao perdão dos pecados, a experimentar a justiça de Deus. Mas depois da conversão, é muito comum que nós nos encontremos com aspectos do pecado que às vezes nós não conhecíamos. A gente, quando vem para o Senhor, precisa perdão dos pecados. E o Senhor traz perdão dos pecados. Mas quando nós começamos a caminhar na vida cristã, nós, às vezes, vamos a descobrir que o assunto do pecado não somente tem que ver com o perdão, porque a gente ainda em nossa carne tem uma natureza, um remanente do pecado, que às vezes se manifesta, e se manifesta de maneira muito pecaminosa. Pablo, na Epístola aos Romanos, fala dessa experiência que nós temos com o pecado. Às vezes nós chegamos para Cristo e naquela primeira experiência nós desfrutamos do primeiro amor. Todo é muito bonito, né? Todo é muito gozoso. Mas com o tempo, às vezes, florescem em nós coisas muito ruins, muito feias. Floresce o pecado, mesmo nos crentes. Pablo fala dessa experiência e ele fala como se ele descobriera que ainda sendo crente, o pecado mora nele. E se nós pegáramos a figura de Naamã, Naamã com todo o que ele tinha, se tornou leproso, a lepra brotou. Mas graças a Deus, o passagem nos mostra como o profeta de Deus falou para Naamã para ele ser limpo da lepra.
E nós vamos a ler os passagens onde o grande profeta de Deus, Jesus, fala para nós, os crentes, como nós podemos ser verdadeiramente limpos do poder do pecado. Agora, nós vamos a falar um aspecto que tem a ver com a santificação na vida cristã. Como crente, ele vai a vencer aqueles aspectos pecaminosos que surgem em sua vida cristã. Amém? O Senhor fala para os judeus, fala assim, diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, quando o Senhor fala isso, os judeus responderam para ele, no verso 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Muito estranho que o Senhor fala, mas os judeus não entenderam as palavras do Senhor. Eles pensavam que o Senhor falava de uma libertação que tinha que ver no aspecto político. Mas o Senhor não estava falando disso. Ele estava falando do pecado. Eles não entendiam o que o Senhor falava para eles. Eles se indignaram por as palavras do Senhor. Eu vou trazer liberdade para vocês. Mas de quê? Às vezes o Senhor vai falar para nós, especialmente acerca do pecado, e às vezes nós não entendemos, em primeira instância, o que o Senhor quer falar para nós. E nós rechazamos a palavra, resistimos aquilo que o Senhor vai falar. Mas ele replicou-lhes dizendo, no 34, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O Senhor está falando aqui da prática do pecado, daqueles pecados que são dominantes, daqueles pecados que são habituais em nossa vida. A gente às vezes, quando vem para o Senhor, ele confessa todos os pecados que ele havia praticado antes de Cristo, e o Senhor limpa de todo ele com o Evangelho. Mas depois, nós começamos a caminhar com o Senhor, e nós descobrimos que nossos pecados não eram somente aqueles que confessávamos, ou que praticávamos, que vivíamos no passado. O cristão sabe que tem coisas que não agradam a Deus, mas ele mesmo pratica. Tem coisas que ele reprova com a mente, mas ele fica caindo uma e outra vez. Além, tem coisas que ele ainda condena em outros, e ele ainda pratica. Você tem tido essa experiência, irmão? Tem tido essa experiência de você encontrar a lepra em sua vida? As llagas da lepra? Sim. Irmão, isso é muito triste na vida cristã, né? Muito vergonhoso. Não somente em você, quando você está na comunhão da igreja, fica perto de um irmão e você encontra a lepra do irmão. Ou você talvez no matrimônio, você encontra a lepra em sua esposa.
Ou você está criando os filhos e você encontra a lepra em seus filhos. Você tem tido essa experiência, irmão? Eu penso, que pensaria a esposa de Naamã quando ele pegou lepra, irmãos? Ela tinha que viver com um leproso. Ela tinha que amar um leproso. Os pais de Naamã, os companheiros do exército de Naamã, irmão. A lepra se tornou visível. E você, quando tem uma pessoa com uma enfermidade muito grave, contagiosa, você fica com... né? Irmão, o pecado é muito ruim, muito vergonhoso, muito triste. Quando a lepra se manifesta em nossa vida, em nossa casa, na igreja. É uma experiência muito ruim, muito difícil, né? Mas graças a Deus, em Israel tem profeta. O maior de todos os profetas, nosso Senhor Jesus. E Ele vai falar como nós, como cristãos, podemos tratar a lepra. Como nós, como cristãos, somos curados da lepra do pecado. Como nós, como cristãos, podemos vencer aqueles pecados muito arraigados em nossas vidas. Como nós, como cristãos, podemos tratar o pecado oculto em nossas vidas. Porque o pecado nos faz escravos, irmãos. E o Senhor não nos chamou para a escravidão do pecado. Então, no verso 31 disse o Senhor, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Estos para aqueles que haviam crido nele. Você não pode falar isto para um incrédulo. Você não pode falar isto para o mundo, porque o mundo ama o pecado. O mundo gosta do pecado, né? O mundo é como o porco. Sim, porco. O cerdo, o porco, que ele se revuelca na sociedade e ele gosta. Mas o cristão não. Uma das evidências da vida cristã é nossa relação com o pecado. O cristão não gosta do pecado, ainda que ele às vezes caiga no pecado. O cristão fica envergonhado quando ele peca, né? O cristão, quando ele peca, fica sujo. A consciência acusa ele. Então o Senhor fala para seus filhos, os crentes, e diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aqui tem um condicional. Se vós, irmãos, o perdão do pecado, todos aqueles que creem no Senhor, eles recebem por graça, gratuitamente. Se você confiou no sacrifício do Senhor na cruz, você tem perdão do pecado, por graça. Agora, é muito diferente a experiência do perdão, a experiência de libertação. Para o perdão você precisa fé somente. Para a experiência de vencer o pecado, tem condicionales. Condicional é
si vos, ¿qué? Dice, si vos permanecerdes na minha palavra. Primeiro que o Senhor fala é de nossa relação com a palavra. Permanecer, continuar, avançar, fala de uma atividade constante. E aí você vai lembrar as palavras do profeta para Naamã. Naamã, se você quer ser limpo, você tem que ir para o Jordão e tem que mergulhar-se. Mas não somente uma vez, Naamã. Você tem que mergulhar-se uma e outra, e outra, e outra, e outra, e outra vez no rio. Todos aqueles que estudam a palavra sabem que a Bíblia fala com certos números de maneira muito consistente e tem um propósito. E o número 7 na Bíblia fala de plenitude. Então, quando o Senhor falou para Naamã de mergulhar-se na água 7 vezes, falava de uma experiência muito constante no Jordão. E aqui o Senhor fala: se vos permanecerdes na minha palavra, ou seja, que a vitória com o pecado, com nossa lepra, tem que ver muito com nossa relação com a palavra de Cristo. Da mesma maneira que a cura de Naamã tinha que ver com zambullir-se 7 vezes no rio Jordão. Agora, permanecer. Permanecer é uma palavra que nos fala de estar de maneira constante em algo. Neste caso, a palavra do Senhor. O crente tem uma experiência com o pecado. Ele começa a experimentar a escravidão com um pecado. A luxúria, a ira, a incredulidade. Nós temos uma variedade de pecados na Bíblia. Às vezes, geralmente, o homem luta com certos pecados. Geralmente, quando você vai dar aconselhamento para os varões, você encontra muito pecado relacionado com a área sexual. Quando você vai dar aconselhamento para as mulheres, geralmente, muito pecado na área do caráter. A ira, a incredulidade, o varão, os olhos, a luxúria, prazer sexual. A lepra tem diferentes cores entre nós. E aqui o Senhor fala que se nós queremos vencer o pecado, esse pecado que para nós é uma luta, para nós é uma constante, para nós é uma vergonha. Não sei qual seja o pecado para o irmão ou para a irmã, mas geralmente todos nós temos pecados muito vergonhosos, que às vezes nós estamos lutando com eles. Eu falava um dia, às vezes falar em português é difícil porque tenho muito poucas palavras para falar. O mais difícil é dar exemplos e outras coisas. Mas um dia na casa nós pusimos um veneno para um rato. E o rato nunca apareceu, irmão. Nunca. Mas passaram os meses, irmão. E um dia minha esposa gritou: "Ah!" O que aconteceu? Ela foi para o pátio, moveu uma cadeira e estava o rato. Feio. Morto.
E você veia o rato feio, né? Mas quando a gente pegou a escova, não escuto, não alcanço a escutar. E foi a pegar o rato, irmãos. Eu fiz algo assim. Movia ele, mexi com ele. E lo voltei. Irmão, o rato feio, quando ele virou, ele tinha muitas lombrices comendo por dentro. Gusanos, né? Por dentro. Bichos. Irmão, a experiência foi muito esquisita. Mas às vezes nós vemos um irmão. Ele vem para a reunião, às vezes ministra o louvor, sirve na igreja, e você vê um irmão muito querido, muito amado. E às vezes você na experiência entra na vida do irmão e faz isto, vira. E você encontra que o irmão tão querido tem bichos que estão carcomiendo sua vida cristã. Tem coisas muito vergonhosas, irmão, que estão destruindo seu caminhar com Deus, sua vida de oração, seu casamento, sua santidade. Esses bichos, irmão, aquilo que nos corrompe, que afeta a nossa vida espiritual, que perjudica nosso testemunho, é aquilo que o Senhor nos quer livrar. Agora, às vezes acontece como Naamán. Irmão, eu quero que você venha à minha casa e você ponha suas mãos sobre mim e eu fique livre, irmão. Oh, se Marcelo orara por mim e impusiere suas mãos. Oh, se os presbíteros oraram por mim, eu venceria o pecado. Lembra as palavras de Naamán? Naamán esperava que quando ele estivesse na casa do profeta, o profeta pusiera suas mãos sobre a lepra e a lepra desapareciera. Às vezes nós queremos a cura, a liberdade do pecado de uma maneira muito rápida, muito simples, sem nenhuma responsabilidade em nós. Às vezes você olha que o irmão fala: irmão, eu não sei porque o Senhor não me dá liberdade sobre esse pecado, a libertação sobre esse pecado. Se o Senhor é poderoso, porque ainda eu tenho essa luta com o pecado. Bom, o Senhor tem um caminho, irmãos, para nós. Mas muitas vezes não é o caminho que a gente gosta. Então, irmão, preciso ler a Bíblia, irmão. Preciso estudar, irmão. Preciso ler livros cristãos sobre o assunto, irmão. Irmão, ore por mim, irmão. Está entendendo, irmão, portunhol? Dá para entender? Não sei se a palavra está falando ou você está ficando confundido com o portunhol. Irmãos, aqui o Senhor vai abrir para nós o caminho para vencer o pecado. E não somente é para aqueles que estão lutando com o pecado, é também para nós que ajudamos aqueles que estão lutando com o pecado.
Quando você vem um irmão para você, ou vem uma irmã para você, irmão, eu tenho que confessar algo. Tenho lepra nesta área da minha vida. Tenho lepra no matrimônio, tenho lepra no relacionamento com meus filhos, tenho lepra com a pornografia, tenho lepra com a ira, tenho lepra com a amargura, tenho lepra na ira. Você como vai falar a ele? Irmão, vamos a orar somente? É óbvio, irmão, que nós precisamos orar, mas não somente. Não somente. Porque às vezes nós somos muito ingênuos, muito simples. Pensamos como Naamán: se o irmão impusiere as mãos sobre nós. Mas o Senhor tem um caminho, irmãos. Ele fala: se vos permanecerdes na minha palavra. Irmãos, Eliseu encaminhou a Naamán para o rio Jordão. Jesus encamina nossas vidas a sua palavra. A Bíblia sempre também fala do rio de Deus, que desce dos céus. E aquele rio é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito poderosa. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus tem todos os ingredientes que nós precisamos para ser limpos. Naamán falou: não, os rios da Síria são muito bons, são melhores que o Jordão. Mas, irmãos, quando nós falamos do pecado, a palavra de Deus tem tanto poder, irmãos, tem eficácia, tem um vigor para transformar as nossas vidas. Tem um pregador que falava que nós precisamos voltar a ter fé na palavra, tanto aqueles que pregam como aqueles que ouvem. Por quê? Porque nós às vezes nos encontramos com a lepra, e às vezes a lepra a nossos olhos é muito ruim. Parece impossível vencer. E o irmão fala: irmãos, que eu tenho feito isto, e são 10 anos e ainda eu não posso vencer o pecado. E você vê que o irmão fica em uma prisão muito grande. E que cada vez aos olhos dele é mais grande a prisão do pecado. E ele não pode vencer. Mas nós vamos ver que o Senhor tinha fé na palavra. E ele falava: se vos permanecerdes em minha palavra. Irmãos, nós podemos falar com toda a segurança que a palavra do nosso Senhor é suficiente para limpar toda a lepra. E nós precisamos receber a palavra como a palavra de Deus. Você lembra o que o Paulo falou dos Tessalonicenses? Que eles acolheram a palavra como palavra de Deus, a qual atua poderosamente em nós. O problema é que às vezes nós escutamos a palavra como se a palavra tratara do irmão, ou como se a palavra fosse para todo mundo menos para nós. E a palavra fica como um rio que vai passando, mas a gente não tem a experiência de zambullir-se nela.
Às vezes, mergulharse en ella. Às vezes nós escuchamos a palavra como um rio que passa por lá, mas eu não tenho a disposição de zambullir-me nela, hacer que a palavra seja para mim, disfrutar a palavra, alimentar-me da palavra, pegar a palavra para a minha vida. E irmãos, quando o Senhor fala, se vocês permanecerdes em minha palavra, Ele não somente está falando de algo intelectual. Você pode ler a Bíblia de maneira intelectual, e é óbvio que você precisa da mente, mas a ideia de você zambullir-se no rio é que a palavra entre a todas partes de sua vida, que você, todo su ser, quando você se zambulle na água, a água entra a todas partes de sua vida, né? Às vezes você vai para o mar e sai do mar, sube o veículo e você tem areia todas partes. Porque quando você se zambulle na palavra, mergulha na palavra, ela fica por todas partes, né? Assim nós precisamos fazer com a palavra, fazer a palavra parte de nossa vida, de nossa mente, de nosso andar, que ela entre as partes mais profundas de nosso ser. E quando nós estamos na igreja, ou quando nós estamos no devocional diário, ou quando nós estamos pegando um livro cristão, nós temos que entender que a água da verdade da palavra precisa ser para nós. Porque, irmãos, sempre está falando isso com nós. Nós pensamos, que bom que aquele irmão que não vino para a reunião escutara isto, né? Senhor, fala com minha esposa. Senhor, fala. Mas a palavra é para nós. Não é para outros. Talvez você está pensando em outros leprosos, mas talvez você é o leproso. Sua vida é a que precisa um cambio, uma mudança. Irmãos, o Senhor deixou um rio tão amplo, tão glorioso, que nós na Colômbia tem muitos rios grandes, meu irmão. E às vezes as pessoas que vivem no lugar, eles falam, a ver se você pode passar para o outro lado. E tem uns que são muito bons, né? Irmão, o rio de Deus é tão grande, meu irmão, que você nunca vai atravessar completo. Tão profundo que você nunca vai tocar o fundo. Um rio muito glorioso, irmão. Muito útil. Irmãos, eu vou falar algo muito certo. A verdade da Bíblia tem um propósito: libertar-nos do pecado. Esse é o maior propósito da palavra. Fazer de nós homens e mulheres santos. Fazer de nós homens e mulheres piedosos. Fazer de nós homens e mulheres limpos. Porque às vezes nós estudamos a palavra ou escuchamos a palavra e temos a cabeça cheia de conhecimento e a vida cheia de pecado. Olha a contradição, irmãos. Às vezes você se encontra com um irmão. O irmão é aquele que está pregando. E você tem a experiência do rato, né? Muito conhecimento, mas às vezes não tem uma experiência em verdade de libertar do pecado. Mas o Senhor fala, se vos permanecestes na minha palavra. Olha o que fala aí.
sois verdadeiramente meus discípulos. Por que você acredita que o Senhor fala, sois verdadeiramente meus discípulos? Porque tem discípulos que não são verdadeiramente discípulos. Na igreja você tem pessoas que são crentes, mas geralmente quando a Bíblia se falava dos crentes, falava dos discípulos. Mas agora você tem a diferença. Tem crentes que não são verdadeiramente discípulos. E por quê? Porque não permanecerdes na palavra do Senhor. Então você vai encontrar um grupo, às vezes, na mesma igreja, de irmãos que são muito queridos. Eles vão para reuniões, mas eles, na vida privada, no dia a dia, eles não têm a experiência de um discípulo. Um discípulo está aos pés do Senhor. Um discípulo ama a palavra do Senhor. Um discípulo tem fome da palavra do Senhor. Um discípulo sempre está na mente meditando nos mandamentos do Senhor. Mas às vezes você tem cristãos que não leem a Bíblia, irmão. Tem cristãos que não conhecem as Escrituras, não amam as Escrituras, não têm fome por as Escrituras, não gostam da palavra. O Provérbios fala que às vezes o necio, o tolo, aborrece o conhecimento. E às vezes você escuta falar aos cristãos assim, irmão, ¿para que tanta Bíblia? ¿Para que tanto estudio da palavra? Irmão, ¿para que tantos livros cristãos? ¿Para que, irmãos? Porque precisamos. Porque se nós não permanecermos na palavra, o pecado vai abundar em nós. Ou a palavra abunda em nós, ou o pecado abunda em nós. Ou a palavra abunda em nós, ou as trivialidades do mundo abundam em nós. Ou você lê a Bíblia, ou você perde o tempo em Netflix. Ou você ama a literatura cristã, ou você ama o entretenimento do mundo. Mas isso faz a diferença entre um discípulo verdadeiro e um falso discípulo. Como está a sua vida com a palavra, irmão? Você, dia a dia, se mergulha na palavra? Dia a dia você medita nas palavras de seu Senhor? Ama, memoriza, fala da palavra, ou de que você fala? Tem cristãos que falam de tudo, irmão, menos da palavra. E você olha e você vê que eles são ignorantes da sabedoria de Deus. Eles nunca têm tempo para um devocional com a família. Eles nunca têm tempo para a leitura de um bom livro cristão. Eles nunca têm tempo para reuniões da igreja de estudo da palavra. Se você pergunta para eles quais são os 5 pregadores que mais têm impactado sua vida neste ano, eles não têm nenhum. Por isso, irmãos, às vezes o pecado abunda em nossa vida. Por isso, às vezes, nós não temos como lutar com o pecado. Somente, irmão, olhe que aqui o Senhor vai começar a restringir um pouco aqueles que han de experimentar a vitória sobre o pecado. Ele fala: se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A marca de um verdadeiro discípulo é sua relação com a palavra, sua obediência à palavra, sua fome por la palavra.
Irmão, se não tem jeito, falar para um irmão, ele falou: irmão, eu tenho uma luta muito grande com o pecado, com este pecado. Eu que posso fazer? Você pode orar por mim? Eu posso. Mas eu vou falar que tem que fazer você. Você vai para a Bíblia. E todos os dias vai procurar na Bíblia, a Bíblia que fala desse pecado. E vai juntar todos os passagens que falam desse pecado. E você vai escrever para mim as reflexões que fazem essas passagens. Depois você vai ir para a livraria cristã. E você vai pegar tal e tal e tal livro. E depois você vai para a internet e você vai ver estas conferências. Quando já somente estava falando dos livros cristãos, o irmão dijo: ui, não, irmão, obrigado. Até amanhã. Já o cara queria ir embora. Porque nós queremos uma santificação sem compromisso. Nós queremos uma santificação sem diligência. Nós queremos vitória sobre o pecado fazendo as mesmas coisas. Irmão, Deus não pode ser burlado por nós. Se você semeia para a carne, da carne vai colheitar. Mas se você semeia a palavra e é muito diligente na palavra, você vai recolher. E diz o Senhor: sois verdadeiramente meus discípulos. E você vê a continuidade, né? E conhecereis a verdade. Olhe a seguinte frase, irmãos. Aqueles que perseveram na palavra, eles vão a conhecer. Irmãos, posso falar, ainda que todos temos a Bíblia, não todos conhecemos a Bíblia, irmãos. Não todos entendemos a Bíblia. Não todos podemos pegar dela as riquezas e os tesouros. E por quê? Bom, lembre que o Senhor está falando de se nós permanecermos. Agora o Senhor fala que e conhecereis. Quando você tem um irmão que ele procura, ele tem uma luta muito grande com o pecado, mas ele agora procura a verdade. Procura a Bíblia, procura o conhecimento, procura os irmãos, procura os livros, procura mergulhar-se na palavra, mergulhar-se. Uma das características é que ele, com o tempo, ele vai começar a entender. Ele antes tinha uma luta e parece que ele ficava cego ante o pecado, ante a realidade de como vencer o pecado. Mas a pessoa, na medida que ele começa a procurar a palavra, a pessoa começa, irmãos, a compreender a seriedade do pecado. Começa a compreender o pecado, mas de outro jeito. Já Deus começa a mostrar a malignidade do pecado. Quando você vai para a Bíblia, Deus começa a abrir a verdade e o conhecimento do pecado. E talvez o pecado que antes para nós era atrativo, você começa a ter aborrecimento, porque Deus é santo. E o conhecimento de Deus faz que você aborreça o mal do pecado. Então você vê o pecado e você começa a ver o pecado como Deus vê. Isso que o Senhor fala, e conhecereis. Não todo mundo conhece isso, irmãos. Mas na medida que nós procuramos o Senhor e a palavra, o Senhor começa a mostrar-nos isso. Não somente isso, irmãos. Deus começa a mostrar-nos a obra de Cristo, a vitória de Cristo,
o poder de Cristo, a ressurreição de Cristo. O Senhor começa a mostrar-nos a obra do Espírito Santo em nós. A gente se dá conta que não é uma luta na carne, sino que Deus nos deu outro Consolador, aquele que nos dá força, dá vida, dá sabedoria. E você começa a dar conta que a Bíblia fala que Deus prometeu ajudar a você através da obra da terceira pessoa da Trindade. O que mais você começa a conhecer? Bom, você começa a compreender sua responsabilidade diante de Deus com o pecado. Você começa a entender que você nem precisa cortar se sua mão nos faz pecar. Você começa a entender que para vencer o pecado você precisa fugir do pecado. Você começa a compreender que você, para vencer o pecado, você tem que fazer pacto com seus olhos para não ver certas coisas. A Bíblia começa a dar a você as ferramentas para tratar de maneira prática o pecado. A verdade começa a falar de maneira muito prática, muito clara, como você crer em Cristo, como você apoiar-se na obra do Espírito Santo, como você tratar de maneira prática o pecado. A Bíblia começa a falar, irmão. Quando você começa a compreender a verdade, você começa a entender a importância da igreja. Você começa a entender a importância de prestar contas para outros. Você começa a entender às vezes a importância de confessar o pecado, sacar para a luz. Quando você vai à Bíblia, a palavra começa a dar muitas ferramentas, né? Que mais o Espírito Santo, a palavra nos dá para entender, irmãos? A Bíblia nos fala da importância da oração em relação ao pecado, a mente em relação ao pecado. Bom, irmão, quando você começa a zambullir-se, a mergulhar-se na palavra, você encontra muitas coisas. E eu quero falar isso para você porque isso é muito importante, irmão. Deus nos deu muitas e importantíssimas promessas para nós vencer o pecado. Somente a pessoa precisa ter a disposição de ir para a palavra. O pecado que parecia muito grande para nós, quando você começa a conhecer ao Deus grande de Israel, a Jesus Cristo ressuscitado, ao Espírito Santo poderoso, a abundância dos mandamentos, as instruções de Deus, o pecado fica pequenino, irmãos. Mas às vezes o pecado é muito grande para nós, porque nós não conhecemos a palavra. Mas quando você permanece na palavra, você começa a compreender. O Senhor falou isso para os discípulos, não? E conhecereis a verdade. Irmão, que importante conhecer a verdade. Pelo contrário, você tem o cristão que você está pregando e o irmão está fazendo cara de... Ele não entende. Você explica para toda a igreja e os irmãos ficam assim muito impactados com a palavra e tem o irmão ou irmã que fala: irmão, eu não entendi. Você entende? Não, irmão. Não entende. Tem uns que conhecereis a verdade. Tem outros que... como se você estivesse falando em inglês ou em outro idioma. Você tem visto esse cristão? Esse cristão que você fala, você aconselha, você prega para ele e ele não entende. Ele fica como se você estivesse falando. O Christian Chen falava que às vezes parecia que a igreja que estava falando como para
Ele fala uma palavra muito forte num livro. Ele que fala como se estivesse falando para macacos. Tem macacos? Isso aí... Mas não entendem, né? Mas o discípulo, irmão, ele conhecerá. Quando o irmão, em verdade, ele, como Naamã, se mergulha na palavra, sua mente começa a entender as coisas divinas, a provisão de Deus, as ferramentas. E fala o Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você tem um processo, o processo de permanecer, o processo de conhecer, e agora o processo da liberdade que traz o conhecimento. Irmãos, com as palavras do Senhor, o Senhor está prometendo para seus discípulos liberdade. O Senhor está abrindo um caminho para nós, para ser livre do pecado, para vencer o pecado. E Ele fala, o conhecimento do Senhor, a revelação do Senhor, vai trazer liberdade. Você vai ser limpo, eu vou ser limpo do pecado, da escravidão, da prática do pecado. Você lembra as palavras que nós lemos no começo? Que depois que Naamã se sumergiu, se zambullou as 7 vezes, diz que a pele dele ficou como a pele da criança, limpo, totalmente novo, totalmente puro. Irmãos, nós hemos tido essa experiência. Às vezes chega o irmão com uma luta muito grande, ou a irmã, a jovem, com uma luta muito grande de pecado. Parecia impossível. E eu, minha esposa, outros irmãos falam, bom, vamos a fazer isto. Agora toda quarta nós nos vamos a reunir e vamos a estudar a palavra juntos. E você começa a tomar o irmão e começa a zambullir-se, mergulhar, uma vez. E ele sai e parece que não ficou livre. Vem para outra semana, irmão, pequei mais, briguei mais com minha esposa, fez isso. Tá bom, vem outra vez. A outra semana, outra vez, você corre e não mergulha na palavra. E parece que a terceira vez ainda não. E a quarta. Mas com o tempo, irmão, você vê que aquele que tinha vergonha do pecado começa a ficar liberto. Começa a ficar limpo. Irmãos que tinham uma luta, irmão, muito grande. O Senhor começou a curar suas vidas. Irmãos, nós podemos falar, eu acredito que talvez aqueles que levamos muito tempo no Senhor podemos falar que o Senhor tem sido bom conosco. E muita da lepra que tinha nossa vida, o Senhor curou, limpou. Porque o Senhor tem o poder para limpar, tem o poder para curar. E se você agora está começando sua vida, ou tem tempo na vida cristã e você está lutando com o Senhor, eu falaria para você que você precisa acreditar a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Agora, tem uma passagem, meus irmãos. Vamos chegando para o final aí em 1 de João, capítulo 3, verso 9. Uma passagem, às vezes, muito polêmico. Gera muita discussão, muita pergunta. Mas no contexto que nós estamos falando, o passagem fica muito claro. Mire, olha o que diz o verso 9. Diz, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus, olha isto,
não vivem na prática de pecado. Irmãos, Deus não nos chamou para viver uma vida na prática do pecado. Geralmente, quando o pecado vira uma prática, vira um vício constante, sem tratamento, sem liberdade, você tem que questionar muito sua vida cristã, porque Deus não nos chamou para viver em escravidão. O Senhor, diz a Escritura, que Ele vino para desfazer as obras do maligno. Desfazer as obras do maligno. O Senhor vino para trazer liberdade. Ele veio. Diz, lembra este passagem: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Pois o que permanece nele e a divina semente. Olha isso. Nós permanecemos nele e ele em nós. E a semente divina, irmão. A palavra divina. A pessoa divina do Espírito Santo está em nós. E isso trouxe um cambio muito grande em nossas vidas. Ora, mira essa palavra, irmão. Ora, esse não pode viver pecando. Irmão, Deus não quer uma vida para nós onde nós vivemos pecando. Nós de um Filho de Deus que permanece nele e ele em sua vida. Não pode viver pecando. Por quê? Porque és nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus tem o caminho para vencer o pecado. Tem as ferramentas, tem a capacidade na graça de Deus, tem a palavra, tem o Espírito, tem todo aquilo que ele precisa em Cristo. Mas geralmente quando o cristão tem uma prática do pecado constante, regular, ou tendo sinais, ou não é crente, ou é um crente irresponsável. É um crente descuidado. É um crente negligente com a graça e o rio de Deus. Somente para terminar, meus irmãos, voltemos para o caso de Naamán. Olhe as palavras que vão dizer os companheiros de Naamán. 2 de Reis 5, verso 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, porque lembra que Naamán ficou chateado com as palavras de Eliseu, indignado com as palavras de Eliseu, e ele ia ir embora, porque às vezes quando Deus fala para nós, irmãos, tem cristãos que falam para uno, irmão, se é assim, eu prefiro ir embora. Como alguém falava, tem cristãos que preferem cambiar de igreja que cambiar sua vida. Mudar de igreja que mudar sua vida. Tem cristãos quando você fala, irmão, você tem que ler, você tem que orar, você tem que congregar-se, você tem que santificar-se.
O irmão começa a falar: não, irmão, aqui os irmãos se puseram pesados demais, muita responsabilidade. Tem muito cristão, irmão, que é descarado na vida cristã. Tem essa palavra, né? Muito cristão sem vergonha, né? Ah, irmão, mas sua vida é muito miserável, irmão. Porque não tem diligência, não tem compromisso. Eles brincam com o pecado, eles brincam com o mundo. O cara não tem tempo para a Bíblia, mas passa um fim de semana e vê uma série completa em Netflix. Não tem essas casos, né, irmão? O cara não tem tempo para congregar-se, mas vê todos os partidos de futebol, que a Liga da Europa, a Liga da Espanha, a Liga da Inglaterra, a Liga... Fala assim: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Irmãos, às vezes se nós estivermos falando algo assim: irmão, você quer vencer o pecado, você tem que trazer R$1000 todos os domingos. Você tem que ir à montanha lá e fazer um pacto lá. E você tem que ir para Israel. Você tem que vir para a reunião de joelhos, todo o caminho. Tem pessoas que fazem essas coisas, irmão, com a ideia falsa da religião, que vão ser curados com isso. Mas quando você fala: irmão, se você ama a palavra, se você tem fome da palavra, se você vive na palavra, se você lê a palavra, somente a palavra vai trazer para você liberdade. Irmão, não é muito difícil. Não está longe de nós. A sabedoria clama por as ruas. Todo tempo Deus quer falar conosco. Agora você anda com isto, irmão. Irmão, aqui eu tenho como umas 50 Bíblias. Posso ter uns 3.000 livros cristãos. Acesso talvez a os melhores ministérios da palavra do mundo inteiro. E nós perdemos a vida na estupidez das redes sociais, irmão. Somos uma geração, irmão, com tantos privilégios, meu irmão. E a gente não aproveita, irmãos. Nós perdemos o tempo, mientras nossas vidas ficam na escravidão do pecado. Apenas te dice, lávate e ficarás limpo. Olha essas palavras. Deus somente fala para nós: lávate. Ven e lávate minha palavra. Ven, lávate. Somente tem que lavarte com minha palavra. Ven, lávate. Não tens que pagar. É gratuito, irmão. É por graça. Somente precisamos vir. Lávate, irmão. Lávate, irmã. Graças a Deus, Naamán prestou atenção. Então desceu. Alguém falava que o assunto mais difícil para Naamán de descer é que ele ia ter que quitar as roupas.
e a lepra ia ser vista. Às vezes nós preferimos ficar com as roupas e a lepra aí, que sacar à luz a lepra em nossas vidas, irmãos. Eu falava para um jovem, bom, leu a Bíblia assim, o que aconteceu? Ainda não. Pegou os livros que falei? Sim. O que aconteceu? Ainda não. Escuchou as séries que falei? Escutei. Como vai? Ainda não. Agora, irmão, vá para os irmãos da igreja. Confie o pecado. Pida conselho deles. Depois, meu irmão, como vai? Agora sim, irmão. Sacar à luz o pecado, irmão. Tira o poder do pecado. Nós precisamos mergulhar-nos várias vezes, de muitas maneiras, na água de Deus, no rio de Deus. E diz a palavra: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Irmãos, eu quisiera lembrar para vocês, ainda que acredito que vocês entendem isso, né? Juan 8 não são as palavras de Pablo David. São as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. São as palavras do grande profeta de Deus. E ele é a verdade. E quando ele fala em verdade, ele fala a verdade. E se Naamã creu as palavras de Eliseu, nós precisamos acreditar e ser obedientes às palavras do Senhor Jesus. Diz: e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Irmão, Deus pode limpar nossas vidas. Não tem nenhum pecado maior que a graça de Deus. Não tem nenhum pecado, irmão, onipotente. Deus e sua graça é maior. Alguém falava que nós vemos os pecados muito grandes porque nós estamos de joelhos. Mas quando nós vemos a verdade da palavra, irmãos, e a provisão de Deus em Cristo, é verdade que o Senhor tem poder para limpar qualquer aspecto de nossa vida. E nós precisamos acreditar nisso. Que o Senhor dê graça para cada um de nós, meus irmãos. Talvez o Senhor trouxe uma palavra muito clara para alguns de nós. E para outros também para lembrar, irmãos. Nós temos um caminho muito claro de Deus para ajudar a outros a encontrar a vitória e a liberdade do Senhor sobre o pecado. Pai, nós te damos muitas graças, Senhor, por tu amor, por tua bondade, Senhor. Porque o Senhor escolheu homens, pecadores, para salvar-les, para libertar-les, para fazer deles filhos santos, piedosos, para fazer deles instrumentos para a sua glória, Senhor. Senhor, nós não nos conformamos, Senhor, com a debilidade de nossa carne, Senhor. Nós não nos conformamos, Senhor, com a escravidão do pecado, Senhor. O Senhor prometeu a liberdade, Senhor. O Senhor prometeu a vitória sobre o pecado, Senhor.
E nós suplicamos a graça do Senhor para cada daqueles que estamos aqui, Senhor. Para cada daqueles que talvez em alguma área de nossa vida estamos brigando com o pecado. Senhor, seja nossa vitória, Senhor. Dá-nos amor por Tua Palavra, Senhor. Dá-nos fome por Tua Palavra, Senhor. Dá-nos disciplina, Senhor, espiritual, para ser diligentes em Tua Palavra, Senhor. Que Tua Palavra more abundantemente em nossas vidas. Que Tua Palavra more abundantemente em nossos corações, Senhor. Que nós seamos exemplo do poder e da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo, Senhor. Graças, Senhor, por este tempo que o Senhor nos concedeu hoje. Concede-nos meditar em Tua Palavra, Senhor, e lembrar Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor.